Uhul! E aí, quinto ano? Bom, quinto ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí? Mais uma vez estamos aqui, né, nessa aula, que será uma aula-atividade. Nós faremos hoje a correção daqueles 2 exercícios que eu deixei na última aula e faremos juntos aqui, né, alguns exercícios do livro, né, nas páginas que estão indicadas lá, 29, 32, etc. Beleza? Essa aula vai ter mais ou menos uns 20 a 25 minutos e você vai ter um tempinho para se organizar. Entre 4h15 e 4h30 nós vamos entrar ao vivo, né, pelo Google Meets e vamos tirar algumas dúvidas, esclarecer alguns pontos, explicar algumas coisinhas sobre o conteúdo que nós falamos. Esse conteúdo que, inclusive, nós iremos utilizar, né, nas avaliações do capítulo 2. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Na última aula, nós falamos sobre a importância da fotografia, nós falamos sobre algumas mudanças que aconteceram no Brasil, né? E agora, galera, vamos tentar responder aquelas 2 questões. Elas pareciam simples questões, mas eu quero que vocês façam respostas cada vez melhores, cada vez mais organizadas, ok? Então, pessoal, eu quero que você se preocupe com a estrutura da resposta. Eu quero que você se preocupe em... Você tem que fazer uma resposta de modo que qualquer pessoa que ler só a sua resposta vai entender a mensagem. A pessoa nem precisa de ler a pergunta para entender o que está se tratando, para saber qual assunto está falando. Você tem que ser claro e direto, mas também, né, tem que dar alguma atenção à gramática, à organização das suas ideias. Então vamos lá. Tanto na atividade impressa que vocês pegaram lá antes das férias, quanto no livro de vocês, fala sobre a importância da fotografia, essa tecnologia que surgiu lá por volta de 1830 e rapidamente se tornou muito conhecida no mundo. No Brasil também acabou ficando muito famosa. A pergunta aqui é o seguinte, é aquela mesma pergunta que eu coloquei no fim da última aula, ok? De que modo a fotografia pode nos ajudar a conhecer um pouco mais sobre o passado do nosso país? Não estou perguntando o que eles fotografavam, como se fazia fotografia na época. A pergunta é o seguinte, como que eu aqui hoje posso aprender um pouco mais sobre o passado, sobre a vida das pessoas? Então, a ideia é essa, né? A ideia de que a fotografia é uma fonte de pesquisa, ela é um documento que você vai estudar para você poder aprender alguma coisa, né? Então, a resposta que eu construí aqui, pessoal, ela não está difícil, não tem palavras difíceis, né? Vamos lá, eu coloquei assim, a fotografia é uma importante fonte histórica, né? Fontes históricas são aqueles documentos, aqueles vestígios, o que sobrou do passado, já que nos permite perceber certos aspectos da vida cotidiana das sociedades passadas. Ou seja, eu posso aprender um pouquinho mais sobre como era a vida das pessoas comuns, como era a vida, né? Nós somos pessoas comuns, como era a vida em si, né? Naquela época, naquele período em que a fotografia está representando. Como as vestimentas, né, as roupas que as pessoas utilizavam, os chapéus, sapatos, como é que era a moda naquela época. É interessante como é que é. Os homens usavam barbas, usavam bigode, isso vai mudar muito. O cabelo era curto, era longo, tudo isso modifica. As mulheres, por exemplo, tem época que o cabelo cacheado está mais em alta, tem época que o cabelo liso está mais em alta, tem época que o cabelo curto está mais em alta, está mais, né, comum aí. Isso muda, então a fotografia permite que eu entenda a vestimenta. A arquitetura, muitos prédios antigos foram demolidos, muitas casas antigas foram derrubadas para se construírem prédios ou casas novas, né? Principalmente nas cidades mais antigas, nas grandes cidades. Então como é que as pessoas viviam? Como é que eram as casas naquela época?
como é que eram as ruas. É interessante você perceber, né? Porque ao ver como era antes e como é hoje, você pode entender como foi a transformação, como que foi a mudança desse aspecto aqui, né? Disso que você está estudando. Mudança nas paisagens das cidades e da natureza. É muito comum, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, que era a capital do país, que era a capital do Império Brasileiro e foi onde recebeu os primeiros fotógrafos no Brasil. Então você tem fotografias lá que havia uma montanha cheia de floresta. E aí 30 anos depois você tem outra fotografia mais ou menos no mesmo lugar, que nessa montanha já está cheia de casa. Né? Então você percebe, por exemplo, como que aconteceu o crescimento daquela cidade, ou com a construção de certos objetos, como é que isso mudava, né, a paisagem. Por exemplo, quando no Rio de Janeiro se reformava a cidade, se fazia novas avenidas, se fazia ali um monumento, né? Tudo isso você percebe como que modificou com as fotografias. Então, tanto as paisagens das cidades, né, as ruas, os parques, as casas, como da natureza. Áreas que eram florestas, agora tem casas, né? Enfim, você tem uma série de coisas, né? Onde eram rios, agora não tem mais rio, enfim, você tem uma série de mudanças. Então, eu gostaria que vocês pensassem na hora de fazer, ó, e eu falei na resposta, por exemplo, qualquer pessoa que lê fotografia é uma importante fonte histórica, já que nos permite perceber certo aspecto da vida cotidiana das sociedades passadas, como as vestimentas, a arquitetura, as mudanças nas paisagens das cidades e da natureza. Ou seja, a pessoa entendeu que está se falando sobre a importância da fotografia, ok? Vamos passar então para a segunda questão. Eu gostaria que você copiasse a minha resposta, mas mantivesse a sua, melhorasse a sua. Eu quero que você faça uma comparação. Né? Como é que foi a sua resposta? Ela está tão completa? Está faltando alguma informação para que você possa pensar em transformar essa numa resposta melhor? Então, a segunda questão era como era a vida cotidiana na capital do Brasil durante o segundo reinado. Pessoal, quando eu falo vida cotidiana, eu falo das pessoas comuns. Por exemplo, eu não estou falando da vida dos reis, dos príncipes, né? Ou dos grandes guerreiros, que são vidas específicas, que é da minoria das pessoas. Vida cotidiana é a vida do povo, né? Como era a vida cotidiana na capital do Brasil durante o segundo reinado? Havia diferenças entre a vida dos ricos e dos pobres? Justifique as suas respostas, né? Então, perceba que nós temos duas perguntas na mesma questão. Pessoal, essa questão aqui, você pode escrever muita coisa. Como eu não tenho muito espaço no quadro, eu fiz uma resposta pequena. Mas olha só como é que eu montei a minha resposta. O Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época, era uma cidade suja, pobre, fétida, fedia, não tinha esgoto, o esgoto saía a céu aberto, saía nas calçadas, nas ruas, e desorganizada. As casas, a maioria delas eram cortiços, as casas não tinham encanamento, não havia água encanada, não havia esgoto, era tudo muito desorganizado. As pessoas tinham que faziam suas necessidades em vasos, em potes, depois tinham que ir despejar as fezes e a urina, jogavam nos rios, jogavam nos lotes assim abertos, era muito sujo. Enquanto a população pobre vivia em péssimas condições sanitárias, financeiras, vivia em situação muito complicada, uma pobreza muito grande, fome mesmo, doenças, uma pequena parcela da população rica, da população desfrutava das novidades da modernidade. Ou seja, quem tinha acesso a telefone, que é uma coisa que surgiu naquela época, a eletricidade, a luz elétrica, quem que tinha condições de comprar um rádio, né? Quem que tinha condições, por exemplo, de contratar um fotógrafo
para fazer um retrato de sua família era uma pequena parcela da população. E essa parcela da população queria viver tal como viviam os ricos lá da Europa, dos Estados Unidos, né? Então, o Rio de Janeiro, ao mesmo tempo que era uma cidade muito pobre, né, as pessoas falavam expressões francesas, usavam roupas francesas, italianas, inglesas, começaram a adquirir hábitos que eram dos europeus, como tomar chá, tomar café, esse tipo de coisa. Ok? Pessoal, outras questões que eu quero trabalhar com vocês é as questões do seu livro. Então, pega o seu livro, por favor. Vamos lá? Vamos lá. Se você observar bem as imagens da página 22, 23, 24 e 25, você vai ver que elas se tratam de personagens que não são famosos. Não está representado aqui um rei, um príncipe, não era Dom Pedro, não era alguém da família real, não era um barão, ou eram cenas das paisagens, né? Ou eram pessoas comuns, né? Aqui no caso, na página 22, nós temos uma embarcação, né? Percebe-se que indígenas são as pessoas que remam, enquanto tem umas pessoas aqui de roupas brancas, né? Que chapéu, que estão com os braços cruzados, inclusive. Braço cruzado é um símbolo de não trabalhar. Da mesma forma que outro símbolo importante na época era o seguinte: como que eu olho uma foto e sei se a pessoa é escrava ou não? É simples. Olha na foto 24, olha na foto 25. Você está vendo alguém com calçados? Com sapatos, com chinelos? Não. Andar descalço era símbolo de ser escravo, né? As pessoas não tinham o direito de usar calçados. Então, às vezes você tinha uma pessoa muito bem vestida, com roupas caras e descalça, era o escravo de alguém muito rico. E às vezes você tinha uma pessoa muito pobre, paupérrima, magrinha, passando fome, mas calçadas, representava que ela era livre, pobre, mas livre, né? Então a fotografia, repara que é bem perceptível, né, os pés nas imagens para representar isso. Outra coisa, na página 24 você tem uma mulher negra com um turbante, que é uma vestimenta típico da África, né? E você tem ela com marcas, cicatrizes no rosto. Os africanos no Brasil, em geral, tinham duas formas de cicatrizes. Ou era por causa dos chicotes, da violência, né, dos castigos que se aplicavam, ou eram marcas tribais. Na África era comum que as pessoas tivessem marcas, espécies de tatuagens, né, para representar a hierarquia deles. Alguns eram príncipes que foram presos e trazidos, outros eram sacerdotes, chefes políticos, enfim, muitos escravizados tinham essas marcas, né? Você pode ver que as mulheres usavam, qual que era a roupa das mulheres brancas e das mulheres negras, né? Por exemplo, a imagem da página 27, você vê uma mulher branca, é um desenho, né? Mas ela está de vestidos, de chapéu, com brincos, né? E calçadas. Enquanto as mulheres negras aqui que estão vendendo frutas e alimentos aqui estão descalças com roupas que são típicas da África, né? Turbantes, colares de conchinhas, de búzios. Então é interessante você observar, por exemplo, olha a arquitetura na página 26. Hoje em dia as construções são assim, com pilares, com esse tanto de janelas, com esses triângulozinhos que tinham aqui em cima.